Esse vídeo foi gravado originalmente no ano de 2021, em nosso canal do Telegram. Acompanhe nossos canais e nossas redes sociais. Olá a todos. Bom, hoje nós vamos responder uma pergunta de um cliente que foi exatamente sobre Vale Transporte, especificamente Vale Transporte. Aproveitando então a pergunta, nós vamos fazer então uma resposta baseada nessa dúvida desse cliente aí, que alcança todos os empresários, os empregadores, as pessoas que trabalham com isso. Bem, vamos lá. O Vale Transporte, ele é regido por lei. Então, não é uma questão que aleatória, cada empresa tem a sua. Existe uma lei nacional, é a Lei 7.418 de 1985. Então, essa lei já é bastante antiga. Então, o que interessa para a gente aqui, para a gente ser rápido no vídeo, é apenas uma orientação breve, né? Isso não tem um caráter consultivo, não é para você se basear nisso para tomar uma decisão jurídica, mas é para entender um pouco mais sobre o assunto. Bom, então eu fiz alguns grifos aqui para facilitar as partes mais importantes. Então, primeira coisa, quem tem que pagar o Vale Transporte, quem arca com esse custo inicial é o empregador. Então, veja bem, custo inicial é o empregador, seja ele pessoa física ou jurídica. Então, é um médico, é um dentista, autônomo, pessoa física, contrata a secretária, ele precisa se antecipar com o Vale Transporte também. Então, a palavra ali está escrito antecipará. Não está dizendo que pagará, está dizendo antecipará ao empregado. Então, o Vale Transporte foi criado para que o empregador antecipe ao empregado para efetiva utilização em despesas de deslocamento, residência, trabalho e vice-versa. Palavra-chave aqui, efetiva, utilização efetiva, não pode ser uma estimativa. Ele não pode calcular isso de uma forma estimada. Olha, vou antecipar X. Claro que você faz um cálculo médio dos dias a serem trabalhados, mas essa utilização, a utilização tem que ser efetiva. Eu não posso antecipar 20 passes do Vale Transporte e o empregado gastar só 19. Tá? Ele tem que gastar aquilo que efetivamente ele precisa. Tá? E o deslocamento é residência, trabalho e vice-versa. Não pode ser usado para ir no cinema, não pode ser usado para ir nas lojas, passear, no shopping, no final de semana. É para o horário de trabalho, exatamente no horário de trabalho. Ele não pode usar o Vale Transporte fora do horário de trabalho. Então, se ele entra às 8 horas da manhã, ele utiliza o Vale Transporte às 8 horas da manhã. Ele não pode usar o Vale Transporte no sábado à noite. Ok? Então, isso é um ponto importante. Para utilização no sistema de transporte coletivo público. Então, o Vale Transporte é um sistema público de transporte, urbano, intermunicipal ou interestadual. Se, por acaso, a empresa contratou um empregado que está em outra cidade e, por exemplo, é um perímetro urbano de uma outra cidade, São Paulo tem muito disso, né? São Caetano, São Bernardo, Santo André, isso é considerado intermunicipal. Mesmo assim, em características de transporte público, o Vale Transporte é devido. Tá? Também acontece isso na questão interestadual. Tá? Então, isso é importantíssimo. Não entra aqui táxi, qualquer outras questões aqui especiais. Tá? Vamos pensar assim, um transporte de luxo ou específico. Nesse caso, então, não é considerado Vale Transporte segundo essa lei. Aí o empregador pode pagar como ajuda de custo, qualquer outra finalidade, mas não é Vale Transporte. Tá? Bom, sendo dentro dessa lei, nas condições que estamos falando dentro dessa lei, tá? Então, item 1, não tem natureza salarial, não se incorpora, não paga férias, não paga 13º, não tem qualquer reflexo trabalhista, não vai pagar na rescisão contratual, é sem natureza salarial, é apenas um reembolso pelo transporte. Não constitui base de incidência, não paga INSS, não paga fundo de garantia e também não se configura rendimento tributável. Isso significa o quê? Que não vai pagar imposto de renda. Vamos imaginar que se antecipa lá R$ 1.000 de Vale Transporte. Não tem incidência de fundo de garantia, nem de INSS e nem de imposto de renda. Uma coisa muito interessante que é dúvida de muitas pessoas. Tá? O Vale Transporte eu posso descontar até 6% do salário. Tá? Então, imagine vocês que isso ficou na cabeça dos empregadores e do empregado, que o desconto do Vale Transporte é 6% do salário. Não é bem assim. Tá? O empregador, a empresa, ela tem que antecipar
todo o vale transporte, todo. Vamos imaginar que, para que eu traga o meu empregado da residência dele para a minha empresa e de volta da minha empresa para a residência dele, eu gaste R$60. E o salário dele é de R$1.000. Eu posso descontar, eu não sou obrigado a descontar, mas eu posso descontar dele 100% do que eu antecipei para ele. 100%. Então, quanto que eu posso descontar do meu empregado? Tudo que eu dei para ele antecipadamente, eu posso descontar. O salário dele era R$1.000, eu antecipei 60 para ele, eu posso descontar esses 60 que eu dei para ele, tá? Desde que isso não ultrapasse a 6% do salário base. Vamos dar um outro exemplo. O empregado tem um salário de R$1.000 e ele precisa de R$100 de vale transporte. Eu vou antecipar, antes dele começar a trabalhar, ele não precisa gastar esse dinheiro, eu vou antecipar os R$100 e, quando eu for efetuar o desconto, se eu quiser fazer o desconto, então eu posso descontar apenas R$60. Por quê? Porque 6% do salário dele é o teto máximo. Os outros 40% ficam a cargo do empregador. Então, deu para entender? Eu posso descontar tudo, desde que não exceda a 6% do salário dele. Não sou obrigado, eu posso não descontar, eu posso participar com o valor integral. Ele ganha R$1.000, eu pago 60 de vale transporte para ele ir e vir, continua sendo vale transporte e eu não faço desconto, tá? Continua não tendo natureza salarial, continua não tendo FGTS, ER, INSS, da mesma forma. Uma outra coisa muito importante, o vale transporte é em benefício de transporte, não é em dinheiro, tá? Então, as empresas precisam adquirir pelo sistema público, da maneira como for, por cartão, por passe, por qualquer outro modelo, o ticket de transporte. Não pode ser em dinheiro. A remuneração, o pagamento do vale transporte em dinheiro descaracteriza essa legislação. Ainda é assim. Talvez isso mude mais adiante, mas ainda é assim. Continua sendo vale transporte as empresas que, por sua conta e risco, adquirirem os meios de transporte próprios. Então, ela mesma compra um ônibus, ela mesma faz o transporte, continua sendo vale transporte do mesmo jeito. Então, o que é importante aqui que eu vejo? Primeiro, não pode ser em dinheiro. Segundo, não pode ser pago isso depois. No recibo de pagamento, lá depois que o empregado já pagou com o dinheiro dele, reembolsar isso. Esse reembolso não caracteriza na lei do vale transporte. Outra coisa, não tem natureza salarial. Então, estando dentro da legislação, o modelo é apenas de vale transporte. Então, eu acredito que essas sejam as principais dúvidas. É obrigação do empregador, tá? E uma outra coisa também que é comum, o empregado que não quer utilizar o vale transporte. Minha sugestão é que ele faça isso de forma escrita, expressa. Ele declara que ele não quer utilizar o vale transporte. Por que isso? Porque passado um ano, ele pode, em algum momento, alegar, tá, por desconhecimento, ou por confusão, ou por conflito, alegar que ele não recebeu o vale transporte, que ele foi prejudicado. Então, nada mais justo do que ter transparência. Se ele tem interesse no vale transporte, ele faz uma opção por isso, declara isso expressamente e o empregador passa a fazer isso. Não sendo do interesse dele, ele também faz isso expressamente. Não tem interesse e o empregador não paga. É possível fazer essa mudança, tanto de iniciar como de suspender, tá ok? Eu acho que essas são as principais dúvidas com relação ao vale transporte. Fica aqui, então, a resposta, né, para a gente voltar nela sempre que for preciso, ok? Muito obrigado a todos, então, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.